Pronto. Acho que tá gravando. Bom, então, falando da histologia do pulmão, a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Aqui a gente vê a laringe, né? Então, aqui tá vindo a laringe ainda. Aqui nós temos as pregas ventriculares. Vamos entrar aqui no ventrículo mesmo. Lembra, falou em prega? Pensa num pontinha. Aqui tem as pregas vocais. A gente tem que lembrar que as duas pregas vocais, essa região aqui é a glote. A glote ela está um pouco mais no final da laringe. Então, consequentemente, se aqui é a glote, aqui é a cavidade infraglótica. Então, abaixo da glote, ok. Aí a gente vai ver, aqui tem o músculo vocal. Aí, aqui a gente vai ver mais específico. Então, primeiro as pregas ventriculares. Então, a gente está olhando para essa cavidade aqui, ó. Então, nessa parte, tá vendo que entra e sai? Quando a gente está aqui, a gente tem um epitélio. Quando a gente está aqui, a gente tem o mesmo epitélio daqui de cima, mas aqui dentro vai ter um epitélio diferente. Então, aqui está mostrando isso, a parte medial e lateral. Então, aqui é a parte medial e aqui é a parte mais lateral. A gente está vendo um plano frontal da laringe. Então, aqui a parte medial, ela é feita de epitélio estratificado pavimentoso. E a lateral, ela é feita de epitélio estratificado colunar. Então, aqui nós temos estratificado pavimentoso e aqui dentro um estratificado colunar, ok? É só aqui dentro mesmo, lembra disso. Aqui na região infraglótica, então, que é mais ou menos aqui, essa imagem aqui, ela é diferente dessa imagem aqui. Então, beleza. Essa aqui, a gente está tendo uma região infraglótica. Lá na infraglótica, a gente tem uma transição de epitélio também, só uma mudança, não é nenhuma transição, né? Porque ele vai mudar de estratificado pavimentoso, então ele saiu daqui estratificado pavimentoso, continua andando até chegar numa região da infraglótica, que ele vai virar colunar. Aí agora ele vai permanecer estratificado colunar até que a laringe vire traqueia. Então, quando a laringe vai virar traqueia, ela é um estratificado colunar, aqui, que é a laringe ainda, e aí ela começa a virar um pseudoestratificado, dá para ver que parece ter mais células, cilíndrico, tá vendo que elas estão mais alongadas? E ciliado. A mesma coisa, né? Colunar cilíndrico. Mas ciliado, ele vai começar a ter cílios porque a traqueia precisa dos cílios. Então, aqui eu fiz esse quadrinho, que foi o que me ajudou muito a entender lá no segundo período, que é o que separa todos os epitélios de cada região. Porque aí, enquanto você fica com isso aqui do seu lado, você consegue ver melhor. Então, isso aqui grava, tenta tirar um print na hora do vídeo e tudo. Eu vou dar os slides para vocês, porque tá bem legal. E isso aqui eu fui anotando de acordo com o que estava escrito nos meus resumos. Então, na traqueia, a gente vai ter esses epitélios, essa ordem, bronco primário, terminal, respiratório e alvéolo. A gente vai vendo em sequência, né? Então, a traqueia, nós chegamos na traqueia. Primeiro de tudo, que a gente vai ver na traqueia é o epitélio dela. Então, o epitélio é pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Lembra, ela tem cílios. E aí, ela vai ter células caliciformes. Tá vendo que tem umas regiões aqui mais branquinhas? São as células caliciformes. Por que elas são mais branquinhas? Porque elas são produtoras de muco. Então, isso aqui é uma lâmina do livro. Isso aqui já é uma lâmina lá da faculdade. Então, vamos ficar de olho que cai muito. Então, aqui nós temos os cílios, dá para ver. Isso aqui tudo é o epitélio. As glândulas caliciformes, tá vendo que estão mais branquinhas? Então, já até caiu isso na minha prova. Ele apontou aqui. Se você colocar só epitélio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ele não considera. Tem que colocar células caliciformes da traqueia, do epitélio, pseudoestratificado, ciliado. Cilíndrico, ciliado. Maria? Diga. Maria, tem como você só mostrar com a setinha de novo? Porque cortou para mim. Mostra. Deixa eu... Tá vendo a setinha? É porque cortou para mim na hora que você tava falando. E eu... Não. Ah, tá. É nessa figura à direita, né? Isso. Essa Agora aqui é a lâmina lá da faculdade. Tá bom. Obrigada. Aí tá vendo aqui, cílios escrito em amarelo. É onde tá os cílios. O epitélio é toda essa partezinha que eu risquei de azul aqui, ó. Tá vendo que a coloração é diferente? É o epitélio. Aí, no epitélio, nós temos as células caliciformes, que tá mais branquinha aqui, de rosa. Aí, depois do epitélio, nós temos a lâmina própria, que é feita de tecido conjuntivo.
E depois a submucosa. Na submucosa, nós temos glândulas mucosas. Então, dá para ver as glândulas mucosas, por isso que elas estão mais brancas, tá vendo? E aqui é o ducto que leva as secreções, e nós temos glândulas serosas também. Então, na submucosa, nós vamos ter essas glândulas. E depois da submucosa, a gente vem com a cartilagem. Mas o que a gente tem que lembrar? A traqueia, na frente da traqueia, ela é feita de cartilagem, que são os anéis de cartilagem. Atrás, ela é feita de músculo. Então, aqui a gente está vendo a frente, porque tem cartilagem. Na cartilagem, a gente tem que lembrar de duas coisas, condroblastos e condrócitos. Condroblastos, ele é todo roxinho. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas está escrito condroblasto. Ele é todo roxo, ele não tem nada no meio. E os condrócitos sempre tem um branquinho no meio, para lembrar melhor. Então, é isso. Aí depois vocês veem o slide direitinho, para vocês decorarem os nomezinhos. Aqui a gente está falando da traqueia ainda, então aqui é o epitélio. Aqui é o curioso de ver, que tem músculo e cartilagem. Deve ser uma transição ali da parte posterior para a parte anterior, né? Então, aqui nós temos o músculo traqueal, dá para ver que ele é mais liso, tá vendo? Ele tem uma imagem diferente. E aqui nós temos a cartilagem. Passou o slide. Então, aqui nós vamos então ter o intrapulmonar. A gente vai entrar no brônquio. Então, a gente está lá na traqueia e ela dividiu para o primeiro brônquio, o intrapulmonar. Então, a gente sempre tem que lembrar. Vamos lá ver naquela imagem que eu fiz. Está vendo que tá muitas coisas e só vai diminuindo? Porque eles têm que ficar mais fininho quando vai chegando nos alvéolos, para quando chegar lá no alvéolo, não ter quase nada no epitélio e passar o ar tranquilamente. Então, aqui na traqueia, a gente tem muitas coisas. A gente tem o epitélio, a lâmina própria, a membrana basal abaixo da lâmina própria, a submucosa e a cartilagem ou músculo. Aí o brônquio ele vai diminuindo, o bronquíolo vai diminuindo mais, o brônquio respiratório mais, o alvéolo mais. Então, a gente tem que lembrar disso aqui. Deixa eu só um minuto. Bom, então voltando. A gente agora entrou no pulmão, né? Então, o que é que vai ter no intrapulmonar, primeiramente? A gente vai ter a mucosa, que é essa parte aqui, tudo. Tá vendo que a mucosa, ela pega tanto o epitélio, que é pseudo estratificado cilíndrico, ciliado ainda, o mesmo epitélio da traqueia, como a lâmina própria. E ainda pega as células ciliadas que estão no epitélio. Então, toda a mucosa tá lá naqueles escritos, então pode ficar tranquilo. Mas toda a mucosa desse brônquio, ela pega, então, o epitélio, as células ciliadas e a lâmina própria. Aí depois vem o músculo liso. Eu perdi a seta, gente, aqui. Músculo liso. E aí ela vai ter cartilagem e alina. Dá pra ver que a cartilagem, tá vendo? Que a gente vê condrócitos, condroblastos. É muito roxinho, dá pra ver cartilagem bem de longe. E glândulas. Então, o que a gente vai ter no brônquio primário? A mucosa primeiro, que é epitélio, lâmina própria e cílios. Depois, músculo liso. Aí vem glândulas e cartilagem. Então, tem bastante coisa. Aqui é uma lâmina do laboratório. Então, aqui a gente vê o epitélio dela. Tem os cíliozinhos, não sei se vocês estão vendo, mas depois vocês aproximam, dá para ver uns cíliozinhos. Aí vem a lâmina própria. A mucosa já entra. Então, isso aqui tudo é a mucosa, né? Isso aqui tudo é uma mucosa. Aí vem o músculo liso, dá para ver os feixes aqui. Aqui é a submucosa, né? E aqui, ó, ácido seromucosa, são as glândulas e a cartilagem que dá para ver. Tá vendo? É parecido com o livro, ela tem esses pontinhos aqui roxo. Aqui na cartilagem não dá para diferenciar tanto do condroblasto e condrócito, que a imagem tá ruim. Maria, diga. Volta lá naquela outra imagem. É que eu não consegui identificar até onde vai a lâmina própria. O que é a lâmina própria aí? Então, aqui, você tá vendo minha setinha? Tô vendo. Aqui é o epitélio, tá vendo que muda a coloração? Sim. Pra cá? Que é a lâmina própria. Ah, tá. Aí Mas isso aqui aí, tudo vira tudo mucosa. aí seria o epitélio pseudoestratificado? Só isso aqui. Só essa Aqui a gente parte tem que mais lembrar, roxinha. a gente tem que lembrar que o epitélio, ele pode ser ou de revestimento, que aí a gente define, né? Pseudoestratificado, simples, colunar, essas coisas.
ou de glandular. Aí glândula também é epitélio. Depois que vira lâmina própria, ele é tecido conjuntivo. Então já não é um epitélio, entendeu? Então epitélio é essa primeira camada, depois vira tecido conjuntivo, que é a lâmina própria. Entendeu? Deu pra entender? Agora eu entendi. Uhum. Ok. Qualquer coisa pode perguntar, à vontade. Então tá, aí aqui a gente tem mais uma lâmina intrapulmonar também, agora é do Junqueira, eu peguei, porque o professor usa muito tanto o Junqueira quanto o Ross, né? Agora eu peguei aqui do Junqueira, aí aqui dá pra ver a cartilagem, aqui o músculo liso, o epitélio, as glândulas serosas. Então pensa, tem coisa demais, ou é traqueia ou é bronquio intrapulmonar. Só tem algumas coisinhas diferentes, lembrar, a traqueia tem, principalmente, você vai normalmente achar as células caliciformes. Beleza. Aqui é uma lâmina do laboratório de novo. Então, aqui nós temos o brônquio. Aqui é o lúmen. Aí, aqui vem de novo epitélio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, né? Epitélio do brônquio. Aí vem o músculo liso aqui passando, tá vendo? Essas colorações diferentes, mais lisas, sem... mais homogêneo. Aqui é a cartilagem. Aqui é porque tá mais longe, mas dá pra ver os pontinhos bem pequenininhos roxos, tá vendo? É a cartilagem. Aí depois vem uma adventícia, a cartilagem aqui ainda, o músculo liso passando aqui. A gente vai identificando pela diferença, pelo olho mesmo, vai acostumando. Tá bom, agora a gente vai entrar em bronquíolos. Depois do brônquio primário, a gente vem com bronquíolos terminal, depois o respiratório. Então, aqui nós temos, né, um bronquíolo terminal. Cadê? Aqui, né? Aqui nós temos o músculo liso. O que é que a gente vai ter num bronquíolo terminal? O epitélio dele é pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado ainda. Então, até o bronquíolo terminal é o mesmo epitélio. Também vai ter células caliciformes. Ele vai ter músculo liso e vai ser envolto por alvéolos. Tá vendo que... olha esses branquinhos, olha tanto que é fino nas paredes. Isso aqui só pode ser alvéolos. E tá branco, porque é ar, então não vai captar no microscópio. Então, vai ficar branco, vai ficar só a luz mesmo, entendeu? Então, isso aqui é tudo alvéolo, tá vendo que ele é rodeado? Então, esse aqui que é o terminal e ele vai passar para o respiratório. Vai ser melhor ver nessa imagem aqui. Então, na transição, o que vai acontecer? Ele vai perder os cílios e vai diminuir a quantidade de músculo liso, porque ele vai ficando menos específico. Beleza, então no bronquíolo respiratório, ele vai ser um epitélio simples cúbico e não vai ter cílios. É uma característica muito importante do brônquio respiratório. Ele não vai ter cílios. As células dele chamam células de Clara, que não tem cílios. A gente vai falar mais dela agora. Aí, então na transição, ele vai perder os cílios. Aqui é um bronquíolo terminal e vai entrar respiratório. Então, aqui vai mudar o epitélio para epitélio simples cúbico. Nessa setinha mostra bem a transição dele. E vai ser uma camada só de músculo liso. Aqui ele já tinha mais camadas de músculo liso no brônquio terminal e no respiratório vai ter só uma camada. Ok? Aqui deu para ver, ó. Bem a transição. Então o aqui, respiratório vai ter... Pode falar. Vai ter só uma camada de músculo liso? Tipo assim, nem sempre vai ser só uma camada, nada é certeiro assim, mas ele vai ter menos camadas que o brônquio terminal, bronquíolo terminal, entendeu? Aqui já é uma lâmina que eu peguei não é de livro, é de Google mesmo, tirando foto da lâmina, porque a gente não achou lâmina no laboratório, mas só para ver melhor, porque no livro é muito certinho, né? Então a gente está tentando pegar, eu estou tentando pegar mais difícil para, se tiver difícil, vocês conseguirem acertar também. Então, se a gente viu alvéolo demais, tá vendo? Rodeado por alvéolo. E a gente viu no meio do alvéolo um trem roxo, assim, uma camada espessa. O que é? É o terminal, que tá virando respiratório aqui, e aqui tá virando um saco alveolar. Depois do respiratório, ele já vai pro alvéolo. Ok? Sim. Ok. Gente, tá certo. Beleza, então eu já falei do brônquio terminal, agora o respiratório, que virou cúbico, células de Clara, ok. Certo. Aqui vocês conseguiram enxergar? Bronquíolo terminal. O respiratório, tá vendo que a parede dele é mais fininha? O bronquíolo terminal ele é um pouquinho mais espesso, porque tem mais músculo. O respiratório já fica mais fininha. E aqui, a gente tem o bronquíolo respiratório. Esse aqui também são lâminas do livro, que já dá pra ver, tá vendo? O músculo, só tem um pouco de músculo. E aqui já vai pro
para o alvéolo. Aqui vocês vão ver melhor. Aqui é a transição de terminal para o respiratório também. E então ele vai de episódio estratificado cilíndrico ciliado para o simples cúbico sem cílios. Aqui é o bronquíolo respiratório, que a gente estava falando. Então ele vai ter epitélio simples cúbico, que são células de clara, e vai ter, tá vendo o músculo liso? É bem fininho, poucas camadas de músculo liso. Ó, dá pra ver que ele é lisinho aqui, ó, que é diferente. Aqui, ó, tá vendo que as células, não sei se vocês se conseguem aproximar aqui, mas olha bem para as células. Elas são cúbicas, dá pra ver que é mais cúbica, ela não é alongada para ser cilíndrica e nem achatada para ser pavimentoso. Então ela é cúbica, tá vendo? E é simples, ó, só tem uma camada aqui. E aí a camada de músculo liso depois. As células de clara, elas são células sem cílios e elas vão secretar glicoproteína, vai impedir o colabamento. Então, vai impedir que, quando não tiver ar, ele fica junto, o alvéolo fica junto, prega. Então, o colabamento dele. E, então, tipo o glicoproteína mesmo, são células de clara. Lembra, células de clara sem cílios. Se não tem cílios, está no bronquíolo respiratório. Não dá para ver cílios. E, por fim, a gente chega nos alvéolos. As setas aqui, ó. Então, vamos primeiro. Os alvéolos, a gente vai ter apenas epitélio simples pavimentoso. O epitélio mais simples que você consegue pensar é de uma camada só e células achatadas. O menor epitélio que a gente pensa, só uma camada, células achatadas. Então, simples, pavimentoso. Então, tá vendo que é bem pouquinho mesmo, ó. As células bem achatadinhas, só tem uma camada de cada célula. Por quê? O alvéolo, a gente vai entrar ar aqui, tem que caber o ar aqui. Então, é bem fininho. E nessa parte que está apontando as setas, são os capilares. Nos capilares, a gente vai ter os pneumócitos. Isso aqui eu lembro do professor falando na aula, eu anotei, sabe? Mas eu não sei se ele cobraria, não. Mas a gente vai ter os pneumócitos, que eles vão fazer a troca gasosa. E aí, a camada simples é para facilitar a respiração. A célula septal, que é essa aqui, ó, ela vai ter um núcleo maior, citoplasma mais claro, tá vendo? E produzem surfactante, que também vai impedir o colabamento dos alvéolos. Então, é para isso que serve. Lembra, alvéolos têm células septais e capilares. E o epitélio mais simples possível. Já o bronquíolo respiratório, células de clara e um epitélio simples também, mas não tanto quanto alvéolos.